Olá, esta é mais uma atividade da nossa ação de extensão promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão da nossa universidade. Na aula de hoje vamos falar sobre elementos essenciais para as plantas superiores. Antes de falar sobre elementos essenciais, vamos tecer algumas considerações sobre a história da nutrição de plantas, ou, mais especificamente, como 17 elementos da tabela periódica foram classificados como essenciais. Os efeitos da adição de elementos minerais aos solos para promover o crescimento das plantas é conhecido na agricultura há mais de 2000 anos. Em Roma, 150 anos antes de Cristo, Catão, o Velho, ensinava a colocar cinzas de plantas no solo para enriquecê-lo. Entretanto, com exceção dos elementos carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, cuja essencialidade se conhece desde 1804, a lista dos outros elementos essenciais só começou a ser elaborada na segunda metade do século XIX, com o surgimento da técnica de crescer plantas em soluções nutritivas. Em 1860, o botânico alemão Julius von Sachs preparou soluções de sais contendo nutrientes supostamente essenciais e conseguiu crescer plantas nestas soluções até a maturidade. Assim, a partir deste ano, com a técnica do elemento faltante e, principalmente, com o avanço das tecnologias de purificação de sais utilizados nas soluções, os cientistas conseguiram elaborar uma lista com 17 elementos essenciais, uma façanha científica de 128 anos. Esta tabela periódica foi confeccionada apenas com os elementos essenciais e outras categorias que ocorrem nas plantas. Estas outras categorias são chamadas de benéficos e tóxicos, que também são muito importantes e devem ser discutidas no nosso curso de nutrição de plantas, mas elas serão tratadas em outra oportunidade. Antes de comentar sobre elementos essenciais, é preciso definir o que é um elemento essencial. De acordo com a maioria dos autores, para ser considerado essencial, um elemento químico tem que obedecer 3 critérios básicos. O primeiro diz que a planta é incapaz de completar o seu ciclo de vida na ausência do elemento. O segundo diz que as funções de um elemento específico não podem ser substituídas por nenhum outro elemento. E o terceiro critério diz que o elemento deve estar envolvido diretamente no metabolismo vegetal. Os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio geralmente representam mais de 90% da matéria seca das plantas. Estes elementos, como sabemos, são obtidos da água ou do CO2 atmosférico, sendo prontamente disponíveis na natureza. O restante da matéria seca é composto pelos outros 14 elementos essenciais que são chamados elementos minerais. Uma classificação bastante usada, mas que está longe de ser consensual, é a que divide os elementos minerais em 2 categorias:
macronutrientes e micronutrientes. Como o nome sugere, macronutrientes são os elementos minerais que são requeridos em quantidades relativamente elevadas pelas plantas, e são eles nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio e enxofre. Por outro lado, micronutrientes são aqueles elementos que são necessários em quantidades relativamente baixas para as plantas, e são eles o boro, o cloro, o cobre, o ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Esta classificação, contudo, tem sido objeto de críticas, porque, em alguns casos, as diferenças de concentração entre macro e micronutrientes são muito pequenas. Como exemplo desta situação, citamos a composição química dos tecidos do mesófilo foliar. Sabe-se que, nesta região, os teores de ferro e manganês, que são micronutrientes, são praticamente similares aos teores de enxofre e magnésio, elementos classificados como macronutrientes. Uma classificação que vem ganhando espaço na comunidade científica foi proposta por Mengel e Kirkby em 2001. Esses autores classificaram os elementos minerais em 4 grupos, de acordo com o seu papel bioquímico e suas funções na planta. O grupo 1 é constituído por nutrientes que formam compostos de carbono, contendo 2 nutrientes, o nitrogênio e o enxofre. Como sabemos, o nitrogênio é constituinte de todos os aminoácidos, todas as proteínas, os ácidos nucleicos, vitaminas e muitos outros complexos orgânicos, enquanto que o enxofre é componente dos aminoácidos cisteína, cistina e metionina, compondo também muitos outros compostos orgânicos. O grupo 2 é formado por nutrientes envolvidos no fornecimento e armazenamento de energia e também na integridade estrutural da planta. Neste grupo temos o fósforo e o boro. O fósforo, além de participar da membrana citoplasmática das células vegetais, sob a forma de fosfolipídios, também compõe o importante nucleotídeo, conhecido como ATP, que é a moeda energética dos sistemas vivos. E o boro complexa-se com manano, manitol e ácido polimanurônico, que são constituintes essenciais das paredes celulares das células vegetais. O grupo 3 é formado pelos elementos que permanecem na forma iônica após sua absorção, circulando livremente na água da planta. Este grupo é formado pelos elementos potássio, cálcio, magnésio, cloro e manganês. São elementos muito importantes na fisiologia das plantas superiores, como, por exemplo, o potássio e o magnésio, que, entre outras funções, ativam dezenas de enzimas nas plantas. O grupo 4 é formado por elementos que participam de reações de redução e oxidação em processos cruciais nas plantas superiores
Este grupo, então, é formado pelos elementos ferro, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Alguns desses elementos também são importantíssimos na fisiologia vegetal, como, por exemplo, o molibdênio, que compõe as enzimas nitrogenase, importante em sistemas fixadores do nitrogênio atmosférico, e também a nitrato redutase, que ocorre em todas as plantas e é uma enzima muito importante no metabolismo do nitrogênio. Esclareço que fizemos apenas uma abordagem geral sobre os elementos essenciais e comentamos algumas de suas funções mais importantes. Na verdade, o estudo aprofundado desses elementos é a base da nossa disciplina e, acredito, da maioria dos cursos de agronomia do Brasil. Muito obrigado.